O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. O que importa do julgamento do Bolsonaro? Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional. Vou conversar com vocês um pouco sobre isso. A gente vai ver muita coisa, a gente vai assistir muita coisa, mas antes de assistir, de ver e de refletir sobre o que eu vou falar, curte, compartilha esse vídeo, ativa o sininho, se inscreve no canal. Nosso canal está crescendo. Olha só, a gente não tem nem um mês de canal, tem um mês, né? Quanto o Moraes, eu tenho um assessor aqui que acompanha os meus vídeos que chama Moraes, não é o mesmo, obviamente, porque eu não teria condições nem financeiras de contratar o verdadeiro Moraes, não é? Ele é funcionário público, nem poderia ser contratado. Mas esse aqui é mais baratinho, eu consigo. Quanto tempo a gente tem de canal? Um mês. Um mês. Já estamos com 160 e poucos mil inscrições. Então, traga a gente para cá, vamos aumentar essa comunidade. É o melhor conteúdo, né, Moraes? Do planeta jurídico. Não é? É do planeta ou você acha que é mais? Mais. Marte também? Marte. O Moraes é meio exagerado, ele não entende muito o que a gente fala aqui. O Moraes é meio limitadão. Esse aqui, né? Claro, o outro também. Mas, enfim, vamos voltar ao que interessa. O ponto é o seguinte, o que importa desse julgamento de hoje? O que a gente tem que saber o que vai acontecer, o que a gente tem que ficar atento? Essas pessoas todas vão ser condenadas, as pessoas, sobretudo o Bolsonaro, e os réus que estão ligados ao Bolsonaro, aquilo que a gente tem chamado de núcleo duro bolsonarista, esse núcleo 1, sobretudo, eles vão ser condenados a 30, 40 anos, não tem jeito. E por quê? Porque se você somar golpe de Estado, que tem 15 anos de pena, mais abolição do Estado, que tem mais 15 anos, e que são a mesma coisa, a gente já conversou até disso aqui no canal, a mesma coisa. Mas se você somar um com o outro, já dá 30. Então é de 30 para cima. Depois eles vão rechear isso com ele participou da idealização, da depredação do não sei quê, do prédio público, pronto, dá 35, 40 anos. Essas pessoas todas vão ser condenadas a isso. A gente sabe disso desde sempre. Então, por que a gente fica assistindo o julgamento? Por que os advogados não viram as costas e vão embora? Por que os réus não simplesmente ignoram o fato? Por que a gente fica aqui comentando? Porque é um sinal para o futuro. Estamos todos conversando com o futuro. É disso que se trata. Não estamos conversando com o presente. A gente está conversando com o futuro. Esse julgamento é um teatrão. É um teatro que nem o... Vocês já viram o Chaves, sabe? Que a gente sabe que a dona Florinda vai bater no seu Madruga, a gente sabe que o Kiko vai chorar na parede, a gente sabe que a torta vai ser jogada em não sei quem, a bruxa do 71 e o seu Barriga vai cobrar aluguel. A gente sabe que o Moraes vai condenar o Bolsonaro. Tá claro, sempre esteve. E ainda assim a gente assiste, tanto o Chaves quanto isso. E por que assiste? Assiste porque aqui, no caso do julgamento, diferente do Chaves, assiste lá porque tem uma graça implícita, mas aqui não tem graça nenhuma, o julgamento do Bolsonaro não tem graça nenhuma, mas é um sinal para o futuro. O sinal do STF é o de querer fazer com que a versão deles conste na história, conste nos livros de história, é disso que se trata. E do lado de cá, do lado dos advogados, do lado dos réus, a ideia deles é um sinal para o futuro. Se eles mostrarem a fragilidade do julgamento, ainda que sejam condenados, se eles mostrarem as nulidades do julgamento, ainda que sejam condenados, se eles mostrarem que é um absurdo o que está acontecendo, ainda que venha a condenação para o futuro, seja para os livros de história, ou seja para os recursos possíveis e cabíveis depois da condenação pela primeira turma, isso é um sinal de esperança. Isso é um sinal de possibilidade de reversão. Veja só, não é nesse momento que vai acontecer a reversão. A reversão vai acontecer lá para frente. A reversão vai acontecer quando a gente tiver um STF com uma outra composição. Vamos nos lembrar, o próximo governo vai ter, salvo engano, 3 nomeações para o STF. 3. Né? Então, é muita coisa. Se você tiver um novo STF,
E vai ter gente que vai sair que é daquela turminha da pesada que a gente sabe que é o núcleo duro do STF, o núcleo duro anti-bolsonarista. Então, se a gente tiver um outro STF, se a gente tiver um outro executivo, ou seja, um outro governante no lugar do Lula, se a gente tiver um outro Senado, um Senado de direita, e não apenas de direita, mas com uma direita capaz de entender o que é ser de direita, porque tem muita gente no Senado que fala que é de direita, e você vai ver mesmo, o cara não sabe nem ligar seta para a direita do carro. Imagina ideologicamente o que é ser de direita. Acha que ser conservador é simplesmente, sei lá, ser religioso. Não é disso apenas que se trata. Não é só isso, é do ponto de vista político mesmo. É do ponto de vista de você conhecer quais são os conceitos, quais são os princípios e se manter firme e fiel a eles. Então, é disso que a gente precisa entender. Aliás, é isso que a gente precisa ficar atento na hora do voto, tanto do Executivo quanto do Senado. Se a gente tiver um STF diferente, um Executivo diferente e um Senado, sobretudo, diferente, talvez não, eu não tenho dúvida. Aí sim a gente vai ter a possibilidade de reverter. Ah, mas então é só depois das eleições? Não é só depois das eleições. Até as eleições, precisa ter ruas, precisa ter manifestação nas ruas, precisa ter inconformismo, a gente precisa ficar falando, a gente precisa mostrar que a gente não aceita ser chibatado nas costas pelo STF, a gente precisa resistir, a gente precisa denunciar, a gente precisa mostrar o que é certo, mesmo que o errado esteja sendo feito, mas sim, é depois das eleições que isso vai se reverter. Não há, a meu ver, a menor chance de uma reversão agora, de uma reversão... Ah, mas e a anistia? Acho muito difícil que uma anistia total seja aceita antes das eleições. Então, são sinais para o futuro. Acho que é depois das eleições, e com as eleições, e pressionando até as eleições, que haverá uma mudança. E é por isso que esse julgamento é importante, porque vai mostrar o nosso inconformismo quando você estiver assistindo, quando você compartilhar esse conteúdo, quando você mostrar que você não está simplesmente bovinamente, passivamente aceitando tudo que acontece. E a mesma coisa em relação aos advogados, quando eles estiverem lá combativos. A mesma coisa em relação aos réus, quando eles estiverem lá de cabeça erguida. E é isso que o STF também está fazendo, só que do outro lado está tentando emplacar a versão deles para o futuro, a versão de que eles salvaram a democracia e que o bolsonarismo é o que há de pior no mundo. É isso que eles querem fazer. Então, essa é a importância do julgamento, é uma importância política para o futuro. Juridicamente, nada está havendo juridicamente. E a gente sabe que no presente essas pessoas, infelizmente, vão ser condenadas injustamente. Vejamos os próximos passos. Estamos aqui, juntos, estejam aqui comigo. Um abraço. Se você curtiu, gostou, compartilhe esse conteúdo. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.